Olá, pessoal, irmãos em Cristo Jesus e ouvintes, a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. É com muita alegria e louvor que eu venho nessa tarde de segunda-feira do dia 12 de agosto de 2024, trazer para vocês mais um vídeo, mais um conteúdo para a nossa plataforma do canal. Você que é novo no canal, está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Inscreva no canal, acione o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E não esqueça de deixar aí o seu like, o nosso agente motivador, o nosso primeiro motor que faz a locomotiva do canal pegar vapor. No 41º vídeo, nós terminamos, tá? Falando aí da natureza interior da salvação. E nós fechamos o capítulo 13, no finalzinho, falando do fogo do altar, que não se apagará, né? O fogo do Espírito Santo, hoje através do Pentecoste, né? Que habita no ser humano, para levar ele à salvação e ao verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno. Então nós falamos aí do Pentecoste, terminamos o capítulo 13, fechando aí, né, o fogo que queima o joio e a impureza da nossa natureza pecaminosa. Terminamos, fechamos assim. E hoje, no capítulo 14, nós vamos estar adentrando no 42º vídeo, tá? Da jornada de leitura. Vamos estar lendo aí a transmissão da depravação. Tá vendo aí? Sem mais delongas, vamos de leitura. Vamos lá. O livro, esse capítulo, começa com uma pergunta, viu? Uma interrogação. Vamos lá. Como a depravação foi transmitida à raça humana de Adão até nós hoje? Certos feitos da queda são automaticamente herdados, porque fazemos parte da raça humana decaída. A carne dá à luz a carne. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Número 1. Somos membros de uma raça culpada. De quem são os pecados que crucificaram nosso Salvador? Outra pergunta. Os pecados da nossa raça. Tá vendo aí? O livro pergunta. Começa assim. De quem são os pecados que crucificaram nosso Salvador? Os pecados da nossa raça. Nosso pecado pessoal estava incluído juntamente com o pecado de todos os outros seres humanos. Como parte de nossa solidariedade para com toda a humanidade, compartilhamos o pecado coletivo da nossa raça. Podemos regozijar-nos pessoalmente no perdão de nossos próprios pecados, porém, devemos orar identificados com nossa raça. Entre aspas, perdoa-nos os nossos pecados. Lucas capítulo 11, versículo 4. Cada um de nós, como cidadãos de uma nação, compartilha de uma unidade coletiva com o restante de nossos compatriotas. Independentemente de nossa reprovação pessoal a respeito de um ato particular de nosso país, compartilhamos as consequências desse ato. Da mesma maneira, como parte da humanidade, herdamos uma terra amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva, os ancestrais da humanidade. Entramos na vida como seres humanos destituídos da habitação do Espírito Santo, com uma personalidade restringida, depravada e influenciada pela queda e depravação da humanidade.
Note o claro ensino bíblico. Adão era o cabeça natural da nossa raça. Era também, de certa maneira, o líder representativo da espécie. Abre aspas, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Número 2. Somos membros de uma raça pela qual Cristo morreu. Contrabalançando o que foi perdido em Adão, recebemos graça através de Cristo. Não apenas perdemos através do pecado de Adão, ganhamos através da graça e misericórdia que flui da morte redentora de Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus disponível e já comprometido desde antes da criação do universo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A morrer em nosso lugar. Porque o plano de Deus para Cristo foi condicionalmente preparado e aceito por Ele. A misericórdia divina eterna pôde expressar a si mesma na ocasião do primeiro pecado. A graça preveniente de Deus começou a operar instantaneamente. Assim, os benefícios da graça de Deus se tornaram imediatamente disponíveis à raça humana. Número 3. A humanidade não foi instantaneamente eliminada. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Deus disse, abre aspas, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque no dia em que dela, abre parênteses, da árvore proibida do conhecimento do bem e do mal, fecha parênteses, comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Adão e Eva morreram espiritualmente no mesmo instante. A morte física começou a trabalhar neles a partir daquele momento, embora eles tenham sobrevivido muitos anos antes de morrerem fisicamente. Daquele dia em diante, a morte começou a trabalhar no corpo humano, desde o instante do nascimento. Mas recebemos tempo de sobra para que nos arrependamos e façamos as pazes com Deus. Se falharmos nisso, a morte eterna virá para todo pecador. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Número 4. A humanidade reteve a imagem natural de Deus. Houve perda imediata da imagem moral e semelhança de Deus. Abre parênteses, da santidade ao pecado. Fecha parênteses. Mas a imagem natural de Deus, abre parênteses, nossa personalidade com nossos poderes mentais, emocionais e volitivos, fecha parênteses, foi preservada, ainda que afetada pela queda. Assim, a humanidade, embora pecadora, é passível de redenção. Ainda podemos ser salvos e restaurados à comunhão com Deus. Ainda podemos ser preparados e bem-vindos a um lugar eterno e lar no céu. Número 5. A graça preveniente começou a operar na humanidade. E a aliança de graça de Deus foi anunciada a Adão e Eva no Éden.
na primeira promessa do Messias, Gênesis capítulo 3, versículo 15. A descendência da mulher pisaria a serpente. A descendência da mulher, abre aspas. Note que o Messias viria especificamente através de uma mulher, uma indicação discreta do nascimento virginal de Cristo. Fecha parênteses. Pisaria a serpente, abre parênteses, simbolizando Satanás, que tramou a queda. Fecha parênteses. Quanto mais a humanidade peca, mais se manifesta a superabundante graça de Deus. Abre aspas. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Fecha aspas. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Isto só foi possível porque Cristo era o Cordeiro de Deus disponível, que aguardava a hora perfeita de Deus para morrer em nosso lugar. Número 6. Cristo é a provisão de Deus disponível tão extensivamente quanto a influência amaldiçoadora do pecado adâmico. Nem todos os seres humanos aceitarão a provisão divina, mas este é o grande presente de Deus, mais que suficiente para contrabalançar o pecado original. Romanos capítulo 5, versículo 18. Número 7. Enquanto a natureza do pecado é transmitida geneticamente, a salvação é providenciada graciosamente, mas é necessário apoderar-se dela pessoalmente. A transmissão do pecado não é um julgamento ou punição de Deus. É consequência da lei da hereditariedade. Importa mais saber a resposta de Deus à natureza do pecado do que poder explicar completamente como recebemos tal natureza. Até onde sabemos, se Adão e Eva tivessem continuado obedientes a Deus, sem pecar, o Espírito Santo poderia habitar em seus filhos naturais. Eles não transmitiriam aos filhos uma natureza depravada, e o Espírito daria a eles a santidade inicialmente criada. Agora, a natureza pecaminosa é transmitida a todas as raças, quer aos filhos nascidos de pais pagãos, quer aos nascidos de bondosos cristãos. Toda a salvação, através da expiação de Cristo, é pela graça de Deus. Mas não podemos transmitir graça aos nossos filhos. A graça tem de ser apropriada pessoalmente. Mesmo filhos de pais bondosos nascem com uma natureza pecaminosa, visto que não se pode transmitir ou controlar o Espírito Santo. Também não podemos transmitir caráter pela hereditariedade. Cada pessoa desenvolve o caráter conforme responde à graça de Deus. Os pecadores não transmitem aos filhos seus pecados ou a responsabilidade por eles. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Da mesma forma, os pais cristãos transmitem sua justiça e virtude. Eles provavelmente transmitem algumas características disponíveis conforme manifestas na personalidade. Apenas nesse sentido, o ambiente do lar e o exemplo pessoal dos pais podem representar uma grande bênção aos filhos. Amém, meus queridos? Eu deixo aqui o capítulo 14. Nós lemos ele todinho, tá? Nós já vamos adentrar no próximo vídeo
no 43º vídeo, nós vamos adentrar no capítulo 15, a expiação através de Cristo. Aqui, ó, a expiação através de Cristo. Vocês viram que texto mais complexo? Aqui a gente pode dissertar, em cima desse texto aqui, nós podemos dissertar muita coisa. Aqui fala de coisas grandes demais, tá? Olha aqui para vocês verem. O número 1. Somos membros de uma raça culpada. O 2. Somos membros de uma raça pela qual Cristo morreu. O 3. A humanidade não foi instantaneamente eliminada. O 4. A humanidade reteve a imagem natural de Deus. O 5. A graça breveniente começou a operar na humanidade. O 6. Cristo é a provisão de Deus disponível tão extensivamente quanto a influência amaldiçoadora do pecado adâmico. Tá vendo? O 7, enquanto a natureza do pecado é transmitida geneticamente, a salvação é providenciada graciosamente, mas é necessário apoderar-se dela pessoalmente. Tá vendo? Que explicação! Aqui a coisa pegou, ó. Os pecadores não transmitem aos filhos seus pecados ou a responsabilidade por eles. Por mais que um pai ele seja ruim, né, ele seja um pecador, ele não quer que o filho dele trilhe aquele caminho, né? Mas por causa da natureza pecaminosa, né, ele acaba fazendo o que o pai faz, né? Da mesma forma, os pais cristãos, eles transmitem a sua justiça e virtude. Eles provavelmente transmitem algumas características disponíveis, conforme manifestas na personalidade. E podem ver que é complicado quando se trata de um caráter cristão. Você vê o tanto que a carne, esse lance aí do homem, né? Essa manifestação aí da depravação, essa natureza interior do homem é tão complicada que mesmo o pai, ele trilhando o caminho certo, se ele não souber com sabedoria ensinar seu filho, ele ainda pode cair na depravação, né? Então ficou muito claro esse finalzinho aqui, né? Apenas nesse sentido, o ambiente do lar e o exemplo pessoal dos pais podem representar uma grande bênção aos filhos, né? Fazendo o quê? Transmitindo para eles as características disponíveis, conforme manifesta na personalidade, aquilo que foi adquirido pelo Espírito Santo, né? É o desejo de todo pai cristão, ver o filho trilhando os caminhos do cristianismo como o pai trilhou, né? Então é uma luta constante. Os pais cristãos, por causa do mundo, jaz no maligno. Então os pais, eles sofrem muito essa questão, né? Essa questão aí da educação dos filhos numa vida com Deus, né? Então, meus queridos, eu deixo aqui o 42º conteúdo, tá? Do capítulo 14. No próximo agora nós vamos para o 43º, tá ok? Pois então, sem mais delongas, eu vou ficando por aqui na alegria e no louvor. Que Jesus abençoe a todos. Vamos que vamos. Ô glória, a paz do Senhor Jesus.